fazer um passadinho, né? É, uma passadinha aí, de leve. Alfredo, eu queria que você contasse, a gente acabou de ver quantos personagens e atores, né, internacionalmente relevantes e importantes você chegou a dublar. Como é que é o peso pra você quando você sabe tipo, que é um ator ou que é um personagem que realmente é muito, já tem uma fama muito grande e você vai assumir fazer a voz dessa pessoa? Como é que você coloca as suas impressões pessoais dentro da interpretação? O grande barato da dublagem é que você acaba tendo que seguir o que está no original, né? Mas quando você vê grandes atores, a responsabilidade aumenta, porque você precisa, enfim, fazer valer aquilo que está ali, né? Mas infelizmente nem sempre você consegue, porque ao contrário de um filme, por exemplo, que leva anos para ser feito, muitas vezes, a dublagem você faz em 4 horas, 5 horas. Por exemplo, alguns desses atores aí eu dublei nesse período, 3, 4 horas, porque a gente precisa fazer dentro desse período e tal. Então você tem que ter uma cabeça, né, um reflexo muito maior para conseguir chegar perto das entonações que o ator está dando ali, das sutilezas. E às vezes passa algumas coisas, mas a gente se esforça. É, sem dúvida, uma grande responsabilidade. Faltou um aí, porque esse compilado aí é um pouco mais antigo, né? Que eu faço, que eu gosto muito de fazer, que estreou agora a 4ª temporada, que é o Lúcifer. Ele fala mais ou menos assim: e aí, o que você realmente deseja? Não olha muito pra mim não, gente, senão você... E é legal ver que alguns personagens que você faz, eles têm ali sempre é puxado pro lado do vilão, né? Da situação do Lúcio. Pois é, realmente. Você tem uma preferência ou você acha que tipo, os diretores já acham que você já tem uma voz com um perfil melhor para um vilão? Eu acho que isso foi acontecendo com o tempo. Assim, a minha voz, ela tá meio que num limbo, digamos assim. Porque não é uma voz muito jovem, né, como outros dubladores, até o próprio Wendel tem uma voz, um timbre mais agudo, né? Oi, eu sou o Wendel. E também não é uma voz grossa, né, tipo Francisco Júnior, que vai estar aqui amanhã, né? Que fala tudo assim, desse jeito, que fez o Aquaman, né? Então, a minha voz, ela passeia entre um e outro. Se eu puder fazer um adolescente, eu jogo a voz na cabeça e faço. Se precisar fazer um cara mais velho, eu deixo a coisa mais grave aqui e consigo fazer. Por exemplo, eu conseguiria fazer o Thanos, não? Não, né? Com certeza não. Mas o que aconteceu é que, sei lá, com o passar do tempo, acho que os diretores, as pessoas que escalam, né, foram vendo que talvez eu tivesse um pouco mais de background, vamos dizer assim, para dublar os vilões. Porque assim, é muito mais divertido dublar vilão do que dublar mocinho. Eu dublo bastante mocinho, já dublei mais. Hoje eu não tenho mais voz de mocinho, né? Tenho uma voz, deu uma envelhecida. Mas fazer vilão é um grande barato, então eu me divirto muito, assim. E o Vegeta acaba sendo... Ele não é exatamente um vilão, né, gente? É meio que um anti-herói, né? É um anti-herói, um antagonista, mas ele acaba sendo um cara meio querido, né? Pelo mau humor dele, pelo jeito Não sei, dele. vocês gostam do Vegeta? Como não, Acho que tem a filha? Como resposta, não? né? Vão tomar café com leite. Não? Tem umas falas que causam mais impacto do que outras, né? Por exemplo, essa fala, vão tomar café com leite. Quem lembra dessa fala? Lembra? Quem lembra em que episódio foi? Nossa, deve ter gente. Porque aqui em São Paulo, aqui, especialmente aqui, os fãs lembram a fala, o episódio, quando passou, e a gente sai do estúdio já deleta, né? Foi na saga dos androides que ele fala isso. Na saga dos androides, Quando ele fala pro Kuririn. ele fala pro Kuririn. Olha só. Aí, tá vendo? Eu não sei. Eu sei a fala, mas... O miserável é um gênio. Que Falando aí coisa, de Dragon Ball,
Vamos voltar um pouquinho ali no tempo, né? Vamos. Você lembra como é que foi a questão do convite para você fazer? Foi teste? Foi já direto um convite? Como é que foi a seleção para você fazer o Vegeta? Isso foi interessante porque quando veio o Dragon Ball pra São Paulo, né, pro Brasil, foi feito lá na Alamo. Vocês lembram disso? E ele veio já dublado em espanhol. Não veio com a voz original, né? O que naquela época era muito comum, né? Era comum, acontecia bastante. Mas assim, pra dublagem de animes era meio que quase que uma coisa inovação, assim, nossa, tá vindo anime pra ser dublado e tal, né? E aí eles pediram testes para alguns personagens, entre eles o personagem que eu fiz teste, que era o Goku. Olha só! Mas aí eles precisavam de uma voz assim mais, como direi... Feliz? Feliz. Amigável? Amigável, né? Até porque a voz original, vocês devem saber melhor do que eu, né? A voz original do Goku é uma mulher que faz, né? E eu acho ótimo, eu me divirto muito quando eu ouço, assim. E aí o Wendel acabou pegando o personagem e depois de alguns episódios entrou o Vegeta. E aí os diretores já me escalaram direto. Então eu não precisei fazer teste pra fazer o Vegeta. Já comecei a fazer direto. E aí comecei a fazer, e aí eu fui vendo que não era um cara muito fácil de dublar, né? Porque ele gritava, tinha risadas de 15 segundos, né? Hoje em dia você consegue editar, né? Você faz 5 segundos, depois vai botando edição. Mas naquela época você tinha que... e ia rindo até morrer, né? Então eu ficava 3, 4 horas no estúdio, eu saía assim, praticamente sem voz, né? Ficava... e aí eu ia fazendo, eu falava pro diretor, não tá legal, né? Tá ficando ruim, não tô conseguindo encontrar. Ele falava, não, tá bom, tá legal, tá funcionando e tal. E depois com o contato com os fãs, que aí eu fui vendo a dimensão do personagem, as frases de efeito do Vegeta, o quanto elas impactavam, né, as pessoas. E aí eu falei, bom, acho que eu tô no caminho certo, né? E continuei fazendo o Dragon Ball Z, né? Me ajudem aí que a minha memória... Z, GT... Super. Não. Super é agora, né? Aí veio o Kai. Aí o Kai depois o Super, não é isso? Isso. Aí vieram 2 longas, ou foram 2 longas, né? 2 filmes. 2 filmes. E aí o Super. Mas assim, a primeira dublagem do Kai, porque tiveram 2. A segunda eu não sei pra onde foi. Se é que já tá passando ou não tá. Mas a primeira eu não fiz. Não sei se vocês lembram disso. Lembro, do Kai. Você lembra, né? Teve muita gente pedindo, e aí foi pra outro estúdio, e aí... O que aconteceu é que tinha ido para um estúdio que muita gente não trabalha por questões éticas, e aí algumas pessoas do elenco não foram, mas outras acabaram indo. Eu fui um dos que não foi, né? E aí um outro colega acabou fazendo o Vegeta. Mas depois que saiu desse estúdio, aí teve uma segunda dublagem do Kai que eu fiz, foi feito no estúdio Sigma. E depois os longas, e aí o Dragon Ball Super. E estou muito feliz de poder ter de volta o Vegeta aí no meu hall de personagens, né? Muito querido. Que legal. Quando foi que você percebeu realmente a importância do Dragon Ball, assim, pros fãs? Você falou que lá no começo você começou a ser chamado para evento, mas teve algum momento que, tipo, caiu a ficha? Eu acho que caiu a ficha quando eu comecei a ir com mais frequência em eventos. Porque eu não costumava ir muito e tal, mas depois de um tempo eu passei a ir e tive mais contato com os fãs. E aí esse contato é que foi me dando essa dimensão, o que os fãs falavam, o quanto era legal, o quanto gostavam de uma frase X ou Y, o quanto gostavam da voz, o quanto o Vegeta tinha ajudado a pessoa a atravessar problemas com bullying na escola. Quando veio isso eu falei, nossa gente, você não percebe, né?
a dimensão de um personagem que você entra no estúdio faz, mas assim, as pessoas falando, você fez a minha infância, eu te acompanho desde muito tempo, você fala, caramba, não tinha essa ideia. E aí depois com a internet, isso fica muito mais próximo, né? A gente tem contato com os fãs diariamente, falando coisas variadas, dando dicas, dizendo, faz a voz mais assim, faz a voz mais assada. Por exemplo, o Vegeta no Super, os golpes, não sei se vocês vão lembrar, no original, a voz original do Vegeta, quando ele vai fazer os golpes, ele faz... Não é isso? Isso. Lá atrás no Z, eu não fazia, eu fazia mais... Mas agora no Super eu achei muito... uma coisa muito marcante, eu comecei a fazer parecido, né? Então eu fazia... Aí tiveram alguns fãs que falaram, não faz não tá legal, não tem a ver com o Vegeta. Mas o original tá fazendo, né? Eu falei, não, beleza, vou Você pensar no caso. construiu um Vegeta, né? Exatamente. Então, e assim, outros falaram, mas a sua voz tá um pouco diferente. É claro que tá, né? Passaram-se 20 anos, né? A voz vai mudando um pouco, né? Por mais que você tente chegar no timbre que era, vocês, por exemplo, assistiram aqui, eu sou calmo e meu coração é puro. Meu coração é pura maldade. Quer dizer, tá diferente, né? Quem acompanha o meu trabalho sabe que ficou um pouquinho mais grave, um pouquinho mais rouco, mas a alma, a essência continua sendo a mesma, galera. Legal, gente, né? Uma salva de palmas. Valeu. E aí você estava falando dessa questão de você fazer essas modificações, né? Que você construiu lá atrás. Só que você chegava no estúdio, você não tinha a dimensão e você não assistia o desenho na época e dublava do jeito que era dirigido. E agora, com toda a facilidade que a gente tem, você costuma assistir o que está saindo de Dragon Ball antes mesmo de dublar para fazer